no início da nossa conversa, quando você falou de prospecção, você falou ali de funil, né? A gente já, em outros podcasts, falou sobre venda consultiva, faz a prospecção, faz a primeira abordagem e tenta marcar a entrevista, depois volta na segunda entrevista. Beleza, quando tu tem 5 pessoas ali nesse funil, tá tudo na tua cabeça, tu consegue gravar, no mínimo anotar em algumas coisas, você já consegue se virar. Mas quando você tem 20, 30 pessoas nesse funil, isso já não é tão fácil, né? Você tem que ir para uma ferramenta. E aí, como assim, para além da ferramenta, né? Se a gente pensar em metodologia, né? Em processos, como organizar esse funil? Tem etapas, né? Se a gente pensar na venda do seguro de vida, venda consultiva ou não, mas tem etapas que precisam ser seguidas, tem atividades que precisam ser cumpridas para você seguir para uma próxima etapa. Como é que a gente enxerga a questão do funil de vendas, mas não só de ferramenta, mas de metodologia? Cara, assim, o pessoal fala muito da lei das médias, né? Que é legal a gente acompanhar. Depende muito de qual o objetivo que o corretor quer. Então, por exemplo, eu tenho o objetivo de ter pelo menos 4 contratos no mês de seguro de vida individual. 4 no mês, pensando um por semana. Eu estou no começo. Para eu fechar um contrato, eu tenho que falar com quantas pessoas? Ele precisa ter essa noção. Porque assim, quando a gente... Lembra no começo que eu falei, se você apresentar para 10... 20%. Você tem que fechar... Você fecha 2. Mas tem que apresentar. Certo. Só que para você apresentar para 10, quantas pessoas eu vou ter que falar? Por quê? E falar que eu digo assim, é uma tentativa de abordagem. Porque você vai colocar uma lista lá de 20 nomes, dificilmente você vai conseguir falar com os 20. Uns não vão atender... Se você tem uma lista antiga, por exemplo, ou mesmo a atual, tem gente que não atende telefone, tem gente que você manda mensagem e te ignora. Você tem que medir isso. E aí, cada carteira tem a sua nuance ali. Você tem que entender como funciona. Tem que depender. Né? Por isso que é importante, primeiro, anotar ali e sentir isso. Legal, eu quero fechar... Vamos pegar aqui 2 por semana. Eu quero fechar 2 por semana. Só que para fechar 2 por semana, eu vou ter que apresentar pelo menos 10 planos. Para eu apresentar 10 planos, sabe, eu vou fazendo a conta de trás para frente, né? Quantas pessoas eu vou ter que fazer a reunião de apresentação de fato? Porque assim, esse negócio de eu faço a ligação ou a mensagem, aí eu faço a primeira reunião, eu faço a segunda reunião. É um método. Beleza. Não é único. Sim. Eu posso, de repente, na primeira ligação, eu falar com a pessoa que eu preciso de tempo para ela, falar assim, não, pode falar agora. Você tem que estar preparado aqui. Tem que resolver tudo agora. Na hora. Do início no telefonema. Ou tem aquela que você vai ligar... Primeira reunião que é para você coletar o dado. Só que na hora que você vai coletar o dado, a pessoa já fala assim, não, já me mostra agora. É esse tempo que eu tenho. Você tem que estar preparado. Por isso que é legal também, inclusive, produtividade. Quais são as empresas parceiras que você tem que vai te dar essa facilidade na ponta? Que você não vai ter que voltar. Não, tem que voltar, notebook, tá lá no meu computador de casa e tal. Tem que olhar. Até é o nível de detalhe que você tem que pensar. Então, para fechar 2, eu tenho que apresentar 10. Tá, para apresentar 10, eu vou ter que ligar pelo menos... para 20. Por quê? Nesse meio tem no-show, né? A galera que não vai, que não atende, tudo mais. E aí vou te falar, para esses 10 ainda, tem aquela galera que você vai conseguir falar, que vai marcar reunião e que vai desistir. Sim. Por isso que tem que ser um número maior de pessoas. E, de novo, lembra que eu falei? É arroz com feijão, cara. O que a pessoa precisa fazer? Coloca numa planilha. E não faz mais do que isso. Poxa, se você precisa fechar 8 por mês, 2 por semana, você vai falar pelo menos, por exemplo, com 20 pessoas. Não lota a tua agenda, porque senão você não vai conseguir falar, vai se queimar, a pessoa vai esperar teu retorno, não vai ter. Já aconteceu isso comigo várias vezes, quando não tinha essa organização. Não, eu vou te ligar, a gente vai fazer não sei o que, eu esquecia de ligar. Aí eu falava, amanhã, meio-dia, a gente não falava, não entrava na videoconferência. Já aconteceu várias vezes, cara. Tem um antes e depois aqui, que eu sempre conto aqui, que é o antes e depois meu, né? A experiência própria aqui é do CRM de vendas. A gente usa aqui o Pipe Drive. Eu uso desde quando tinha uma corretora, depois quando a gente criou a Educa. Não, antes de ter a corretora eu já usava um CRM, quando eu tive a corretora. E com a Educa nem se fala. A gente usa o Pipe Drive desde sempre, com vendas. Então, mais de 10 anos. Não recomendo, se você está começando agora, não recomendo o Pipe Drive. Comece por algo mais simples e tem diversas ferramentas do próprio mercado de seguro já mais adaptadas para isso. Mas para a gente funciona e está tudo certo. Então, antes de eu ter o CRM, sexta-feira à noite, beleza, acabou minha semana. Caramba, esqueci de ligar para aquele cliente lá de renovar aquela pólice. Caramba, não enviei a proposta e não marquei a vistoria, trabalhava com seguro de automóvel.
E aí ficava nessas preocupações, será que eu fiz isso? Aí ia lá, escritório em casa, né? Abria ali o computador, abria os papéis ali para ver. E aí, bom, adotei a ferramenta, entendi a metodologia primeiro, né? O processo e tudo mais, comecei a estudar, bom, isso aqui vai funcionar, vai me gerar produtividade. Comprei a ferramenta, assinei a ferramenta, e aí comecei a implementar o processo, né? Tudo, as atividades, os negócios e tudo mais. E aí, acabava o dia e olhava todas as minhas atividades, tinha muito mais tranquilidade de dizer assim, cara, fiz tudo que eu tinha que fazer. Perfeito. Chegava no dia seguinte, abria lá as atividades que tinha que fazer no dia, tem que ligar para esse, mandar e-mail, a cotação, vai vencer esse seguro, tem que fazer a cotação. Então tinha tudo ali, comecei a organizar. Isso trouxe, cara, tirou um peso aqui, ó, e jogou dentro do computador, né, que é infinito aqui a memória. Então fez toda a diferença. E antes, depois, assim, quando a gente fala de vendas, eu sempre gosto de citar, porque se você está pensando ainda, está em dúvida se a tecnologia, né, por exemplo, pode te ajudar, tecnologia e processos. Isso. A ferramenta não é salvação. Se você não conseguir implementar o processo dentro da ferramenta, não vai servir de nada. Até porque tem gente que implementa o processo no papel ali, na planilha, e consegue ter o mesmo resultado. Então, essa soma dessas duas coisas ali, tecnologia e processo, vai fazer toda a diferença também na hora de vendas. E quando você fala ali 10, aí fecham 2, cara, eu enxergo, não sei se é a minha mente de lógica, né? De enxergar as coisas de forma estruturada, mas eu enxergo muito, é uma ciência, cara. É isso. Quando começa a enxergar para além de só do ligação, esse esforço todo, e eu começo a olhar os números, tu vê que é uma ciência. Pô, esses aqui estão perdendo... Estou perdendo esses negócios aqui por causa disso. Será que é porque eu estou atrasando a ligação, o envio do e-mail, da ligação? Será que é porque eu estou na profissão errada e eu não estou conseguindo abordar? E aí você, quando sai dessa posição de vendedor, né, e vem para essa posição de analisar os números, é fantástica. É uma ciência. Mas você só vai conseguir fazer isso se você conseguir registrar, né? Ter um mínimo de organização. Tem que registrar, Anderson, porque assim, ó, nesse exemplo numérico eu estou colocando 20. Imagina só, a pessoa abordou 20 e ela não conseguiu agendar com nenhum. Ela falou com 20 e não abordou com ninguém. Ou ela falou com 20 e conseguiu agendar 5 reuniões e fechou uma. Ou fechou 2. Só que, cara, você concorda que tem um gap gigantesco aqui da quantidade de pessoas que ela falou versus o que ela conseguiu agendar? Ela só vai conseguir ver se ela de fato alimentar. Por isso que o sistema, assim, Pipe Drive, né, tem HubSpot, tem vários do mercado de seguros. Você pode ter o melhor sistema na tua mão. Se você não alimentar ele também, esquece. Em vendas não tem jeito, gente. Não dá para importar de lugar nenhum, não dá para importar da tua mente. É um trabalho ainda manual. Né? E é um negócio que quando a pessoa começa a fazer, vira o jogo. Quando começa a trabalhar com dados, você começa a entender ali o teu negócio. Você fica agoniado quando tem uma tarefa atrasada. Exato, cara. E esses 20 aumenta. E aumenta com a recomendação que você falou no começo. Isso. Eu tô falando isso no início. Depois que você pega a manha, esses 20% aqui vai aumentando para 30%, para 40%, para 70%. Eu nunca vi ninguém assim, abordar 10 e fechar 10. Eu não conheço ninguém, tá? Abordar 10. Mas assim, uns 70% de 10 que você apresenta, fechar 7, eu conheço gente que já fez isso. Conheço corretor que faz isso, mas com recomendação, porque vem mais quente, né? Com qualificação. Tem um meme, né? Se não tem as manhas, não entra, não. Mas aqui dá para entrar, é só aprender as manhas. Exato. Dá para aprender. Dá para você estudar e dá para você entrar. Dados ter as manhas aí da venda. É vida, cara. Tem que usar.